Amém. Eu saúdo a preciosa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, com a santa paz de nosso Deus amado. Igreja em Pirassununga, Cerquilho, Americana, que nos acompanham, e também Sítio Formoso. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, ao pastor Cleomar Borges, por esta oportunidade e confiança de ceder o seu púlpito, ao qual é o púlpito de Elias. Há um temor muito grande de estar aqui, e todas as vezes que vamos tomar a palavra para ministrar a alguém, há um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande em passar aquilo em que foi dito, no espírito em que foi dito. Essa é a preocupação do pregador. A Bíblia diz que nós que ensinamos teremos mais duro juízo. Não é brincadeira, a coisa é séria. Porém, o mundo religioso, o sistema religioso aí fora, não tem sentido esse peso. Oh Deus, antes de entrar aqui no que Deus pôs no meu coração para trazer esta noite, eu gostaria de falar um pouco sobre evangelismo. Nós temos feito um trabalho evangelístico aqui nessa cidade. O irmão Rafael tem ajudado tanto, a minha esposa, meu pai, minha mãe tem participado, enfim. E eu tenho orado tanto a Deus para que levante mais pessoas com essa sede e obreiros para enfrentar esse campo. Porque o evangelismo aí fora, irmão, não é fácil. Você enfrenta todo tipo de espíritos. Você enfrenta todo tipo de perigos. O profeta diz, eu esqueci o título da mensagem agora, mas ele diz que o evangelista precisa mais de oração do que todos os outros do quíntuplo de Efésio, por causa de ir lá atrás da semente eleita. Cabe a nós todos levar essa palavra, o ide é para todos, mas o peso sobre o evangelista que realmente tem o chamado e tem essa bola de fogo que o faz ir. Irmão, isso é grande demais. Nós não temos escolha de ficar, é ir ou ir. A mim é imposto pregar o evangelho, diz o apóstolo Paulo. A mim é imposto, uma imposição pelo Espírito, que faz você sair atrás do último eleito. Nós estamos mapeando e campeando cada cantinho dessa cidade. É grande, às vezes eu olho e falo, meu Deus, levante mais alguém com essa sede, ele vai para um canto, eu vou para o outro, e o outro para o outro, e assim nós vamos atrás do último eleito. Eu lembro quando eu comecei no evangelismo, eu tenho que ser rápido aqui para não tomar o tempo. A primeira experiência que eu tive sobrenatural no evangelismo foi uma certa manhã que eu estava na minha casa e eu senti algo diferente dentro de mim, um negócio que eu não sabia o que era a primeira vez que eu estava sentindo aquilo, eu não sabia explicar aquilo e aquilo foi me chacoalhando, aquilo foi me levando e eu saí no quintal tentando me distrair ali. Brinquei com as minhas crianças, eram pequenos meninos, para tentar distrair e nada daquilo passar, e aquilo foi aumentando.
é forte. O evangelista sente isso. E aquilo foi aumentando, e eu pensei que eu ia ter um ataque do coração. Eu nunca tive um sentimento de ataque do coração. Será que é isso? E eu estou pensando que o que é isso dentro de mim? Eu vou na casa do meu pai e minha mãe. A hora que eu pus a mão no portão, pela primeira vez, eu ouvi essa voz sobrenatural que me disse: não, você vai por aqui. E eu, sem entender aquilo, eu saí e fui seguindo aquela voz: vai por aqui. E fui virando aonde a voz mandava. A hora que eu cheguei na esquina, veio à minha mente um irmão que hoje está aqui, o irmão Tiago. Fazia 10 anos, naquele tempo, que eu não via ele, que eu não conversava com ele. E Deus fez isso acontecer. A minha primeira experiência. E veio ele assim, e de repente eu olho lá na varanda da casa dele, porque tem uma praça, na esquina, na rua onde eu estava, tem uma praça grande, e dali dá para ver a casa dele, onde que ele morava antes. E lá na varanda ele estava sentado. Eu falei: meu Deus, o que é isso? E eu fui indo, e eu fiz como se eu fosse passar direto, a minha perna amoleceu, e ele me olhou e disse: Herminho, que é o meu apelido, ao qual eu sou conhecido pelos amigos mais íntimos, eu sabia que você viria aqui para falar de Deus para mim. Olha como é que Deus faz as coisas, irmãos. Aí eu peguei, eu não estava com Bíblia na mão, eu não estava com nada, porque eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia o que estava acontecendo. E ele me convidou para entrar, e ali ele me contou o problema que ele estava passando por depressão e tentando se matar, e naquela noite ele tinha tentado se matar, não conseguiu e adormeceu. E ele teve um sonho, que havia ido na minha casa para me falar de Deus para ele, mas eu não estava lá. Então ele acordou e sentou ali com aquela certeza que eu iria falar de Deus para ele naquele dia. E quando eu disse para ele: você crê que eu vim falar de Deus para você? Então pega a Bíblia lá. Ele me pegou uma Bíblia grande, católica, e eu peguei aquela Bíblia e eu tentando lembrar dos versículos mais simples que eu tinha de cor. Atos 2, capítulo 38 e assim por diante. Mas não, Deus só me fazia lembrar de Malaquias, capítulo 4. E eu pensei: mas vou entrar direto onde fala do profeta. Mas é assim, Senhor, se é o Senhor que é assim, então vamos. Eu falei para ele: vamos ler em Malaquias 4. A hora que eu disse isso, ele disse: aonde fala do profeta Elias? E eu pensei: meu Deus, será que realmente ele sabe? Olha como é semente eleita. E então peguei ali e li. E ele começou a chorar e disse: irmão, há muito tempo eu li essa passagem e eu festejei, eu fiquei feliz porque Deus enviaria o profeta Elias, eu criei nisso. Os assebreanos vieram e me disseram: não, isso era João. Mas aquilo não encheu aquele vazio. Vieram os mormos e apresentaram um profeta chamado José Smith, que é o profeta dos mormos. Mas aquilo não encaixou. Mas logo Deus veio com o profeta da hora e foi apresentado para a semente eleita. E enfrentando todas as dificuldades, este irmão está aqui hoje. Olha como é grande o evangelismo. Olha como é grande esse trabalho. Às vezes, quando vai fazer um evento evangelístico para tirar foto, para filmar, muitos ali se animam: vamos lá para aparecer na foto, na gravação. Que é bom também, mas irmãos, não pode ficar só nisso. Talvez você, na escola, fala tantos assuntos, mas não entra no assunto, o assunto principal. Talvez no serviço, talvez com os amigos. Oh, Deus disse: ai daquele que tiver vergonha, eu me envergonharei dele daquele dia. Os tímidos, que são os vergonhosos,
vergonha de falar de Deus. Não é timidez de outras coisas não, mas de falar de Deus você não pode ter essa timidez. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero convocar a igreja a me ajudar na oração ao Senhor da Seara, como está escrito, para que envie ceifeiros, para que anime o povo, para que faça de nós como fez no início lá em Goiânia, nos primeiros passos da Mocidade Fé para Vencer. Que Deus faça isso conosco também. Estamos na hora mais sublime, que é a hora final. Aleluia. Vamos ficar em pé para ler a Escritura? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 18. Aleluia. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Por isso, meu Pai que estás no céu, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai celestial, que palavras maravilhosas, que profundidade, Jesus. Quantas vezes Satanás se levantou contra a sua igreja, mas o Senhor disse, ó Pai, que as portas do inferno não prevaleceriam. E até aqui nos ajudou o Senhor, durante as eras, por mais provações difíceis que a sua noiva tem passado. Estamos aqui mais do que vitoriosos, no finalzinho de tudo, Pai. Por isso eu lhe peço, Senhor, me ajude nesta noite a transmitir o que o Senhor colocou em meu coração para que seja transmitido à sua igreja, Pai. Fale através desse indigno servo, Senhor Jesus, assim como o Senhor sempre tem falado através desse púlpito, ó Deus. O pregador é sempre o mesmo, o Espírito Santo, muda apenas o instrumento. Ó Jesus, que possamos sair daqui, ó Deus, melhor do que entramos. Isto lhe pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência comigo. Eu não me considero um pregador, eu tenho dificuldade nas palavras, eu tenho dificuldade em me expressar. E estou confiante que Deus estará usando esta noite. Então nós vamos entrar neste assunto tão odiado por Satanás. Nós vamos entrar nesse assunto tão odiado por Satanás, que é a revelação. Amém. Cantem, irmãs.
ao rei, condenado a morrer por adultério e homicídio cruel. Disse o profeta: viverás, não morrerás. Foi a graça ali manifestada. A graça de Deus é real, foi revelada a mim. A graça de Deus é real, venceu a morte por mim. Uma mulher foi levada a Jesus por adultério e a ser apedrejada. Saiu das trevas e se deparou com a luz. Era a graça ali manifestada. A graça de Deus é real, foi revelada a mim. A graça de Deus é real, venceu a morte por mim. Eu andava em deleitos e pecados, prisioneiro da morte e da dor. Deus enviou o profeta Elias, trazendo graça e vida e amor. A graça de Deus é real, foi revelada a mim. A graça de Deus é real, venceu a morte por mim. A graça de Deus é real, foi revelada a mim. A graça de Deus é real, venceu a morte por mim. Amém. Deus abençoe as irmãs Maria Fernanda e a Esther. Deus abençoe. Lembrando que a gente cuida do ensaio aqui na igreja e eu deixei bem à vontade o espírito, a escolha dos hinos, e eu não sabia que elas iam escolher este hino. Então não foi combinado por mim e elas, mas pelo Espírito Santo, cantando o hino da graça que foi revelada. E o assunto esta noite que iremos tratar é revelação. E Satanás odeia a revelação. Apocalipse significa revelação. A revelação de Jesus Cristo. Satanás odeia 2 livros da Bíblia. Nosso profeta fala Gênesis e Apocalipse. Gênesis mostrando o início de tudo, ali aonde começou. E Apocalipse mostrando o final. Desmascarando Satanás, mostrando todo o seu plano. Aleluia. E eu quero aqui, eu vou bem detalhado aqui para mostrar, porque quando se fala de revelação, toma-se tantas linhas. Pode tomar a linha da fé, fé revelada. O profeta, ele cita em uma das mensagens, eu creio que é a mensagem Fé Perfeita, ele fala sobre 2 tipos de fé.
dois tipos de fé. Você sabia disso? Existe a fé natural, que é a fé comum. O profeta chama de vários modos. Fé natural, fé comum, fé intelectual, que é a fé natural do homem. Todos têm essa fé intelectual, acreditar em algo, uma fé intelectual, natural. E a fé de Deus, a fé revelada, o profeta chama de fé genuína, a fé perfeita. O profeta cita em várias mensagens, e eu meditando sobre esse assunto, há mais de um mês atrás, eu não estava pensando em pregar, mas eu estava meditando nesse assunto, e quando vem os assuntos assim no meu coração, as inspirações, eu prego para minha esposa, e lá em casa a gente compartilha. Mas dessa feita, Deus me deu a oportunidade de compartilhar com a igreja. Então há dois tipos de fé, e são tão parecidos, que se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Esse tipo de fé se encaixa nisso. Por quê? A fé intelectual, você pode crer nessa mensagem intelectualmente. O que aconteceu há uns tempos atrás em nosso meio mostrou isso claramente. Pastores que pregavam a mensagem a vida toda, irmãos que nasceram e foram criados ouvindo, tomaram um rumo e chegaram a dizer: não creio mais nesta mensagem. Por quê? Por causa eu estava crendo apenas intelectualmente. Agora um pregador que pregava e a gente dizia amém, pregando a mensagem. Ele tinha fé? Tinha. Eu não duvido que não tinha fé. Tinha fé, porém a fé intelectual, a fé comum. Mas a fé revelada é para poucos. A fé revelada é apenas para a noiva do Senhor Jesus. Nós vemos nossas crianças crescendo na igreja e aprendendo sobre o profeta. Eles vão saber. Mas se eles não tiverem uma experiência com Deus, pessoal, e aquilo for revelado a eles, eles vão estar apenas com a fé intelectual. Eu vou citar aqui na mensagem Companheirismo através da Redenção, parágrafo 89. O profeta fala um pouco sobre a fé intelectual. E todas as vezes que os irmãos lê na mensagem, falando sobre fé, lembra disso, dessas duas vertentes de fé. A fé intelectual e a fé revelada. Você vai ver o quanto Deus vai mostrar coisas grandes para vocês. Olha, agora, o homem pode ter uma fé intelectual. E é aí onde muitas pessoas chegam hoje, chamando a si mesmas de cristãs. Fé intelectual. O profeta diz, a fé em Deus. Olha para você ver o quanto o profeta detalhou este assunto. A fé em Deus é diferente da fé de Deus. A fé em Deus, de nós, a fé em Deus. A fé de Deus é aquela que Ele nos dá. A fé revelada. Chegam hoje chamando a si mesmas de cristãs. A razão pela qual você vê como se portam e como fazem sobre o nome do cristianismo é só fé intelectual. A gente vê muito isso aí fora, no meio religioso corrompido. Eles têm fé? Tem! Mas fé intelectual, fé comum, fé natural. Irmãos, olha o privilégio de se ter uma fé revelada. Fé revelada quer dizer que você está vendo com clareza aquilo que você crê, porque ele foi revelado. A palavra revelação significa dar-se a conhecer, é Deus dando-se a conhecer a você. Que maravilha!
é intimidade. Isso é intimidade com Deus. E aonde fica a revelação? A revelação, ela fica no íntimo da alma predestinada. Aonde fica a fé intelectual? Fica na cabecinha. No terreno da maior batalha jamais pelejada. É por isso que tem muita gente aí, ao qual Satanás está lutando para colocar incredulidade na mensagem, ouvindo pela internet vídeos de defamadores, homens cegos que nunca tiveram uma fé revelada, intelectuais, sábios. Olha para você ver aonde a fé intelectual levou eles. E tem levado muitos outros. A fé intelectual, ela traz a interpretação. Toda essa bagunça dizendo, no meio desse povo que diz crer na mensagem, é porque a maioria deles não alcançaram a fé revelada. Estão presos na intelectualidade. É isso, meus irmãos. Talvez alguém está ouvindo esta noite e queria entender, mas o povo não dizia ser revelado? Olha o comportamento que eles tiveram. A revelação traz um comportamento diferente. Você vê o comportamento de uma pessoa revelada e o comportamento de uma pessoa que tem apenas a fé intelectual, isso eu estou dizendo na mensagem. Vamos esquecer as denominações e o mundo religioso aí fora, a grande Babilônia. Mas o povo que está com a mensagem na mão, fé intelectual, eles não podem ir muito longe, mas a fé revelada nos faz ir longe. Porque nos dá visão de águia. E a águia, ela é preparada para receber pressão. É por isso que ela consegue voar nas alturas. Ai de outra ave que quiser acompanhar ela, não vai ficar muito tempo lá em cima. Aleluia. Olha aqui, outro pedacinho que eu irei citar aqui, na mensagem. Ouvi, mas agora vejo. Parágrafo 55. Veja você, quando um homem ou uma pessoa entrou uma vez realmente em contato com Deus, com aquela genuína fé revelada, que Deus existe, não há nada, nem tempo, nada que possa separar aquele homem de seu Deus. Não tem nada. Pessoa que diz assim, eu cria na mensagem, é porque cria de uma maneira intelectual. Nunca chegou à fé revelada. A fé revelada, ela não se move. Glória a Deus! Não pode ser movido. Nós temos neste país homens colunas. E eu estou grato a Deus por fazer parte do ministério de um homem coluna, nosso pastor Cleomar Borges. Você viu o comportamento deste homem? Enquanto muitos estavam ali nas redes sociais, gravando seus vidinhos de posicionamento intelectual, até que veio o nosso pastor e teve um posicionamento de fé genuína, revelada. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, ligaram para mim, entraram em contato comigo para tentar me mostrar, olha aqui, tentando mostrar e lançar sombra sobre a mensagem do profeta. Não tem jeito. Não tem jeito, nem o telefone eu falando com aquela pessoa, e ele disse assim, mas então quer dizer que existe uma mensagem dentro da mensagem?
Irmão, existe uma mensagem dentro da mensagem. A mensagem que foi revelada apenas para a sua noiva. Outros não podem ver, vai ver somente a letra. Somente a letra. E vem fazer parte do tabernáculo da fé e não passa disso. Aí gravam seus vidinhos, por que sair do tabernáculo da fé? Oh. Irmãos, olha o que Deus tem dado, revelação para a sua noiva. Se Satanás está achando que... E outra coisa que Deus me mostrou no íntimo do meu coração. Deus permitiu tudo isso acontecer. Por quê? Porque era necessário. Era necessário ter esta peneirada. E Deus falando através do nosso apóstolo Joaquim Gonçalves. Você vai vendo nas pregações a clareza que estava sendo mostrado isso. E Satanás bolou seu plano justamente nessa pandemia que teve. E ali Satanás arquitetou o seu plano, mas não conseguiu derrubar nenhum daqueles que estavam segurados na fé genuína revelada. É sempre assim. É sempre assim, irmão. Por isso nós devemos nos consultar que tipo de fé nós estamos expressando. Porque às vezes nós começamos a expressar a nossa parte intelectual de fé. E aí Satanás entra nisso e começa a atacar. Até nosso profeta passou por isso. Naquele momento difícil da vida dele, Satanás atacou. Pá! Deus não te ama. Ele ouve a sua oração, ressuscita mortos e grandes milagres. A sua filhinha está morrendo aqui, ó, Deus não te ama. E o profeta ali, levando aquela pancada, começou a dar ouvidos para aquilo, mas de repente manifestou. Aquela fé revelada lá de dentro. Deus deu, Deus tomou. Isso é grande demais, irmãos. Que Deus ajude-me pelo Espírito Santo a transmitir isso. Aleluia. Aí você vai deixar de sofrer quando ouvir as pessoas falando tantas coisas para atacar a mensagem. Tudo isso, irmão, tudo isso, esses ataques aí, ó, é Deus aperfeiçoando sua igreja. É Deus aperfeiçoando a sua igreja. Olha que maravilhas, vamos entrar aqui na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Olha para você ver por que precisa de revelação. Parágrafo 100. Agora, a Bíblia está escrita em mistérios. Mas não está aqui toda a letra aqui? A Bíblia está escrita em mistérios. E Jesus deu graças ao Pai por havê-la feito assim. E na Bíblia mesmo está escrito, a letra mata, o Espírito vivifica. Irmão, esse Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, através dessa fé genuína revelada, não nos deixa vacilar. Assim como Abraão não vacilou na fé, nenhum dos que fazem parte desta noiva eleita de Deus nunca vacilou na fé. Desde lá de trás da era de Éfeso até aqui. Não vacilou. Mesmo sendo jogado nas arenas para ser comido por leões, ali estava a fé fervorosa ali. Aleluia. Glória a Deus. Agora sabemos quando vem... deixa eu voltar aqui. Os mistérios. Jesus deu graças ao Pai por havê-la feito assim. Agora sabemos quando vem
agora a vinda do Senhor está escrita em mistério. Eu estava pulando aqui. A vinda do Senhor estava escrito em mistério, está escrito em mistério. Não sabemos quando ele vem. Não sabemos quando ele vem, como ele vem, porém, com toda segurança sabemos que ele vem. Aleluia! Igualmente, todos os mistérios de Deus esperavam esses últimos dias, quando tudo que tem feito, esses últimos dias, quando tudo segue, quando tudo seguiria completamente, seria completamente, então ele se revelaria para mostrar o que tem feito. Nesses últimos dias que Deus se revelaria totalmente para mostrar o que tem feito. Ó irmão, ele nunca havia revelado seu mistério completamente. Deus nunca tinha, durante as eras, revelado o seu segredo completamente. É agora, nos últimos dias. Olha para você ver. E como isso, por exemplo, comparemo-lo com os 7 selos. Deus usou a Martim Lutero para encabeçar aquela era da igreja. Usou a João Wesley para tirar aqueles outros. E através de tudo isso, ele estava revelando neles cada era da igreja. Deus estava revelando neles cada era da igreja. Então, desde Éfeso até a era de Laodiceia, ali no começo Deus foi dando a cada um a sua medida da revelação, até chegar a nós. Olha, observe. Glória a Deus. Vimos tudo isso ao estudar a Bíblia, porém, agora nos últimos dias, a razão de ser isso uma coisa tão tremenda, da qual ele falou e mostrou estes 7 trovões, ele falou e mostrou esses 7 trovões, e até pela revista Life em inglês, saiu a fotografia da nuvem e da luz em forma de um círculo, o que não puderam explicar e nem ainda não o explicam. A revista Life com seus cientistas não puderam explicar a nuvem. E até agora não explicam. Aí surge os instrumentos de Satanás e tentam, porque não consegue, tentam jogar ao povo de Deus que aquilo era falso, tentando mostrar, lançar sombra sobre o maior evento que Deus teve sobre esta terra, a revelação dos 7 selos, quando os anjos desceu ali. Olha, porém ele me disse que fosse ali e esperasse estes mistérios. Olha, ele, Deus, disse ao nosso profeta que fosse ali e esperasse esses mistérios, que me seriam revelados. Revelados. Aleluia. E isso sucedeu vários meses antes de que ocorresse, como o vimos, cumprido. Aconteceu exatamente como ele disse que seria. E notaram isso? Na fotografia da nuvem, se vê ao anjo ao lado direito, quando vem descendo e tomando a sua forma,
com suas asas estendidas e sua cabeça voltada para um lado. Ali se vê perfeitamente na fotografia. E isso se falou aqui vários meses antes de se suceder. E nos disse que reuniria ao corpo de crentes para revelares e trazer-lhes a um ponto final todas as cordas que se deixam soltas. Vamos abrir um parênteses aqui. Os acusadores querem dizer assim, mas o William Branham está pregando o que fulano de tal já tinha falado lá atrás, outro falou ali, outro falou ali. Mas qual seria o ministério de nosso profeta? De reunir as pontas soltas. Tudo aquilo que foi pregado durante as eras, em partes, foi juntado nesses últimos dias e dado a revelação completa à sua noiva. Não ficou faltando nada. Na era de Lutero tinha a sua parte. Na era de Wesley tinha a sua parte. Em cada era tinha a sua parte. Homens inspirados com suas partes espalhadas ali. Porém, esse quebra-cabeça havia de ser colocado em ordem. Aleluia. Glória a Deus. Toma, Satanás! Aqui é um povo revelado, com fé genuína revelada. Aleluia. Lutero somente pregou a justificação, porém a pregou fortemente naquela era, ainda não sabendo que era. Logo veio Wesley e pregou fortemente sua era, na qual surgiram muitas outras obras e igrejas. Então chegou Pentecostes, dando duro aos sistemas. Porém, eles também se organizaram e entraram, portanto, à morte. Como veremos mais adiante, depois de tudo isso, vem a revelação do mistério para revelar a razão de todo o anterior. Olha para você ver. Para revelar a razão de todo o anterior. De tudo aquilo que havia acontecido anteriormente. Aleluia, eu estou no parágrafo 102, eu estou seguindo aqui. Às vezes eu me esqueço. Foi o parágrafo 100, 101, 102. Aleluia, glória a Deus. Vem a revelação do mistério para revelar a razão de todo o anterior. Existiam todas estas doutrinas, o profeta falando aqui, existia todas essas doutrinas, como, por exemplo, Lutero arrastou os catecismos e demais coisas. Wesley trouxe isso e aquilo e as outras coisas. Pentecostes trouxe isto de organizações, sendo o mesmo, e também o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, faziam estas coisas sem saber algo melhor. Eles não sabiam algo melhor. Lá atrás, nas eras, Deus apenas cobrava aquilo que era revelado para a sua era. É isso que Deus requer. Deus requer o que está sendo revelado para a era. E nós estamos na última, aonde tudo foi revelado à sua noiva. Então Deus requer isso. E se Ele requer isso é porque Ele deu. Ele deu revelação ao seu povo. Talvez você não sabe explicar. Por quê? Talvez você não sabe explicar
todos esses mistérios que te foi revelado, porque não é intelectual. Tem pessoas que têm dificuldade até mesmo de se comunicar. Tem pessoas que não sabem ler, não sabem se a Bíblia está de ponta cabeça, não sabe a posição correta das letras. Mas lá no íntimo de sua alma, todo o mistério de Deus está revelado. Então não é através de chegar alguém e querer ensinar, como nós temos aí intelectuais com fé intelectual tentando ensinar a terceira puxada. Ensinar. Oh, irmãos, é grande demais ter revelação no íntimo da nossa alma. Aleluia. Não sabendo algo melhor, porém, agora nos últimos dias, todos esses mistérios têm sido juntados. Aleluia! As pontas soltas foram juntadas. E têm sido claramente explicados e revelados. Por quê? Porque estes são os últimos dias, quando está sendo revelado este grande mistério que Deus tinha em seu coração. Entendem? Se não está claro, volte a ouvir a fita. Lê de novo, se não está claro. Talvez a fé intelectual ache dificuldade, mas lê de novo. Consulte o íntimo da sua alma. Há uma fé genuína revelada lá. Não vai pela cabeça, não. Não vai. O profeta pregou a mensagem, a maior batalha jamais pelejada, e diz que o terreno onde Satanás peleja contra nós é em nossa mente. Porém, Deus não fala na mente, Deus fala no coração, no íntimo da alma revelada. Amém. Aleluia. Abrindo outro parênteses aqui, eu quero falar sobre a revelação nos mostrando a linha de Deus. Irmãos, quem não tem essa linha de fé revelada genuína no seu íntimo, tropeça. Tropeça. E sabe qual é o maior tropeço para essas pessoas intelectuais? É o homem de Deus. Quando Deus começou aqui em nosso país, através de nosso apóstolo, pastor Joaquim Gonçalves Silva, homens tropeçaram naquele homem e não conseguiram enxergar o ministério, a linha de Deus. Não conseguiram entender. Deus é soberano, Ele faz o que quer e com quem quer. Mas tropeçaram. Tropeçaram, irmãos. E tropeçam até hoje. Se tropeçaram no pastor Joaquim Gonçalves. E até hoje estão tropeçando nele como nosso apóstolo. E quando Deus levantar outro apóstolo, Deus tem seu quíntuplo. E diz: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Tropeçarão novamente. O homem de Deus é tropeço para aqueles que não têm fé genuína revelada. Às vezes a gente vai pela razão e tropeça. Oh, irmãos, triste fim daqueles que tropeçam em um homem de Deus e deixam de ter confiança em seu ministério. Olha que maravilha que esse ministério trouxe para esse país. Ai de mim, ai de nós, se não fosse esse ministério. Quem somos nós para se levantar contra aquele que Deus escolheu? Se é Deus mesmo quem justifica. Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está escrito. Quem se levantará contra o escolhido de Deus, se é Ele quem justifica? Aí Deus escolhe um homem para o ministério. Quem se levantará contra um homem escolhido por Deus, se é Deus quem o justifica?
Ele é tropeço para aqueles que hão de tropeçar. Mas para nós é uma coluna. Para nós é um alicerce ali que Deus colocou. Para não entrar nada de errado. Esse ministério barrou tanta coisa. Barrou tanta coisa. Glória a Deus. Aleluia. Porém, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Se não está claro bastante, volte e ouve a fita. Ouve. Aleluia. Eu não sei por quanto tempo mais estarei com vocês, diz o profeta. Recordem, esta é a verdade. O assim diz o Senhor. Esta é a verdade, esta é a escritura. É como os 7 mistérios dos 7 últimos selos. Os mistérios destes selos. Os selos já haviam sido abertos e cada era havia sido cumprida. Porém, nisso muitas coisas estavam espalhadas, sem dúvidas. Não sendo a vontade de Deus que estas coisas estivessem assim, então resolveu todas as coisas e as doutrinas que começaram e trouxe tudo isso e o revelou completo e agora está fazendo o mesmo em revelar ao mistério de Jesus Cristo, sendo este o propósito tríplice de Deus para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou adiantar aqui um pouquinho. Parágrafo, li aqui o 103, 104. Vamos para 105 e 106. Aleluia. Não, vamos continuar. 104. Vamos continuar aqui na parte do 104. Alguém possivelmente está dizendo. Começar lá em cima. Agora, o dicionário nos diz que revelação significa dar-se a conhecer. E em particular, dar a conhecer em verdade divina. Então, revelação para nós é a maneira como Cristo se dá a conhecer a sua igreja. Alguém possivelmente está dizendo, irmão Branham, você é quem está dizendo isso. Porém, note bem, ele se deu a conhecer a Pedro em Mateus capítulo 16, uns dias antes da experiência do monte, da transfiguração. Disse, quem dizem os homens ser o filho do homem? E responderam, alguns pensam que és Elias e outros dizem que és um dos profetas, talvez Jeremias, porém isso não era o que lhes havia perguntado. Agora lhes pergunta, dizendo, quem dizeis vós que eu sou? Agora falando à igreja, que pensam hoje os homens que eu sou? Alguns dizem, foi um filósofo, os da religião social, outros, foi um bom homem. Dizem, nós cremos que em seu ensinamento que o seu ensinamento é correto e bom, como guiar para viver diariamente. E cremos que nos ajudaria. E dessa maneira devemos ter nossas igrejas e etc. Isso é assim como um conto de Papai Noel. Não é questão de expressar-nos por meio de uma igreja, mas é uma vida na qual não é a pessoa que vive, mas Cristo através da pessoa.
e então chega a ser prisioneira, ou seja, alguém separado completamente de qualquer sintoma de intelectualidade, porque é guiada pelo Espírito. Vamos ler novamente com mais calma, olha, essa parte. Ou seja, alguém separado completamente de qualquer sintoma de intelectualidade, porque é guiado pelo Espírito. Eis que vos enviarei o Espírito de verdade, ao qual vos guiará em toda a verdade. Não há erro. Não há erro ao seguir o Espírito da verdade. E só há uma verdade soberana. Você pode ter a sua verdade, mas o que conta é a verdade soberana de Deus. Não é a minha, não é a verdade de outrem, mas é a verdade de Deus, a verdade soberana. E quando Ele vier e arrebatar a sua igreja, este mundo verá que tudo que foi dito por nosso profeta William Marion Branham se cumpriu, porque é a verdade soberana. Por mais que tentaram, por mais com esse espírito maligno, a pessoa que está com esse espírito sofre tanto porque há um ódio dentro dessa pessoa contra a mensagem, que essa pessoa não consegue ter paz. Sabia disso? Não consegue ter paz com ódio contra a mensagem. É assim como Caim teve ódio de Abel. Não houve descanso para Caim. Ele teve que matar Abel. Ele teve que perseguir. Não há descanso para eles. Há um ódio interior, porque nunca chegaram à fé genuína revelada. Estavam apenas no intelectual e passaram ali décadas e décadas carregando a mensagem, pregando a mensagem, ensinando na escolinha para as crianças, para no momento final não conseguir chegar. Teve que se manifestar. Teve que se manifestar a fé intelectual e cair. Deus ainda disse para Caim: por acaso se fizer o bem não será aceito? Mas não teve jeito. Não teve jeito. Não tem jeito para esse povo. Quantas pessoas sofreram com isso? Com essas defamações. Morreram. Pessoas entraram em depressão. Mas eles não estão preocupados com isso não. Eles querem matar. Quereis fazer como vosso pai, que foi homicida desde o princípio. Mas quando Paulo estava contra e perseguindo o povo de Deus, quando ele estava ali como Saulo, perseguindo a caminho de Damasco, o que foi que Cristo respondeu para ele naquela coluna de fogo? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Levantar contra o ministério fé para vencer. Levantar contra o pastor Joaquim Gonçalves, contra nosso profeta, contra nosso pastor Cleomar Borges, contra qualquer um desses pequenos irmãos que tem a fé genuína revelada, é recalcitar contra os aguilhões. Duro é para ti. Esta é a verdade. Isto é o assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
E esse assunto daria tantas linhas e você ir pensando no comportamento de uma pessoa revelada, na fé de uma pessoa revelada, no porte de uma mulher revelada, no porte de um homem revelado, de um obreiro revelado e assim por diante, o comportamento. Aleluia! A revelação de Jesus Cristo para nós. Eu quero encerrar aqui. Aleluia, que assunto maravilhoso. Se você chegar na sua casa, vá pensando sobre este assunto, vá pensando nisso, revelação, fé genuína revelada, vá meditando nisso aí para você ver que maravilha. Deixa o Espírito Santo falar com você, deixa essa fé revelada fluir. Grandes coisas foi revelada a nós, está tudo aí. Nós podemos usufruir da revelação. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos dizer, irmãos, glória a Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe, irmão Emerson Caldeira. Deus seja com seu ministério, a sua família. Nós fomos ricamente abençoados. O Senhor tem cuidado de nós. Por isso, nós somos revelados. Amém. Aleluia. Deus abençoe, pastor Cleomar, todos os irmãos aí no formoso sítio das Águias e aos demais irmãos nas outras congregações que estiveram conosco esta noite. Cumprimente cada um, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar para os nossos lares regozijando. Amém. Deus abençoe a cada um. Aleluia.
me, thou Lamb of Calvary, O Savior divine. Now hear me while I pray, take all my sins away. Oh, let me from this day, oh,